Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, você nota que nós estamos trabalhando com o livro de Mateus. Esses dias não há aliás, o que está no nosso coração da parte de Deus são os diversos milagres que Jesus está fazendo, que revelam sobre a pessoa de Jesus, revelam também o coração de Jesus e revela também algo que diz respeito à nossa missão, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, é o corpo vivo de Cristo na nossa geração, a igreja é. Portanto, há uma missão que há de se cumprir, precisa estar em exercício, acontecendo pela igreja de hoje, que tem a ver com essas manifestações de Deus, mesmo que não aconteçam tantas curas como acontecia no primeiro século com Jesus. Mesmo assim, a palavra que nós carregamos, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de cura, é uma mensagem de libertação, e a cura do pecado, o pecado é a principal doença. Mesmo que uma pessoa fosse curada no primeiro século, em algum momento ela ia adoecer de novo, ela ia envelhecer, e ela não ia ficar viva para sempre, e isso acontece. No entanto, a cura é uma manifestação do reino de Deus na vida da pessoa, e de alguma forma uma manifestação do que Deus está fazendo no espírito dela, e essa cura que Ele promove no espírito, diz respeito a uma saúde eterna que ele vai gozar na presença de Deus. E a cura que veio sobre o nosso corpo, significa que a manifestação do reino toca na nossa vida física, toca na nossa vida natural, com um poder sobrenatural, ajustando muitas coisas que tem em nós, e nós temos disponível a nós esse poder sobrenatural, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa, que transforma as situações. Nós temos a nosso dispor um poder sobrenatural que interfere e muda situações na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa agenda, no nosso trabalho, em todas as dimensões da nossa vida. Há um poder sobrenatural disponível a nós, e essas diversas curas que nós vemos através de Jesus, pelas palavras e ações de Jesus, pelas palavras e ações dos discípulos, revelam estas coisas, ok? Hoje, você e eu sabemos que nem todas as vezes que nós orarmos vai acontecer cura. Algumas vezes vai acontecer cura imediata, outras curas são processuais, mas há um mover de Deus pelo contato, pelo testemunho, pela palavra, pela disposição, por uma obra de bondade. Isso tudo revela Cristo, que deve levar a pessoa a um estado de cura e de salvação da sua vida, do seu coração, do seu espírito, da sua vida, que é cura. A salvação é cura. Na verdade, a salvação é a maior e mais plena expressão de cura que temos, no Evangelho. Então, tudo culmina na salvação, num certo sentido. No outro sentido, a salvação é só o começo, ok? É só o começo. Sou salvo, agora fechou o ciclo, está tudo certo. Não. A salvação é o começo de uma vida que precisa ser vivida intensamente, na presença de Deus, na vontade de Deus, e cumprindo a vontade de Deus, obedecendo Deus, Então a salvação é só o começo, não é o fim, é o começo, Então é isso. Alguém disse uma vez que nós não fomos salvos para sermos salvos, porque nós fomos salvos para começarmos uma vida com Deus e compartilharmos salvação com os demais e ampliarmos o reino de Deus nessa terra e nessa existência. E nesses textos que estão aí em Mateus capítulo 8, 9, até os próximos capítulos, a gente encontra muitas curas que Jesus fez. Eu quero falar com você hoje sobre o último parágrafo do capítulo 9 de Mateus. E nesse trecho, o que está acontecendo é que Mateus está fazendo um resumo do que Jesus vem fazendo desde o início do capítulo 8. Acaba o Sermão da Montanha no capítulo 7 de Mateus, começa uma série de registros que falam de muitos milagres
que Jesus vem fazendo no capítulo 8 e no capítulo 9. No capítulo 10, existe uma seção nova em Mateus, em que os discípulos são enviados a realizar essa obra, a obra que aprendeu com Jesus nos capítulos 8 e 9, e quando chega então no final do capítulo 9, uma conclusão, quase que um resumo de tudo que Jesus está fazendo no capítulo 8 e capítulo 9. Mas tem alguns segredos nessa porção que a gente vai estudar hoje. Tem uma observação linda que Jesus faz, e Jesus se posiciona diante das ovelhas perdidas, e tem algo precioso nesse texto que eu quero extrair e repartir com você, para abençoar a tua vida. Mas antes de chegarmos juntos lá, eu quero antecipar um pouquinho, quero voltar a apresentar para você um pouco da estrutura de Mateus, porque esse ensino deve ajudar as verdades do texto-chave de hoje a colar no teu coração. Sempre é esse o nosso propósito. E também você compreender a maravilha da palavra de Deus. É uma obra maravilhosa, é uma obra literária divina. Tudo tem um propósito, a maneira como é organizada, a maneira como é escrita, as vírgulas, os pontos, as palavras, as expressões, tudo foi feito de maneira maravilhosa, com um propósito, para abençoar você, tocar em você e revelar Deus, revelar a sua vontade, revelar o que Deus está fazendo, a sua obra. Então, vamos comigo nessa estrutura de Mateus, e vamos observar juntos algumas coisas. Eu mostrei algo na última, 2 semanas atrás, sobre a estrutura desde o capítulo 8 até o capítulo 19, mas eu quero me fixar no capítulo 9, só no capítulo 9. Presta atenção como é a estrutura do capítulo 9 de Mateus, ok? Jesus está compartilhando, o texto está registrando diversas curas e algumas lições. Vamos lá, a estrutura, esse é o tema da nossa mensagem. Você é a resposta à escassez. Você vai entender melhor o tema quando a gente chegar no texto. Ok, gente? Ok? Mas vem comigo, para você poder entrar nesse texto e o texto entrar em você também. Então vamos chegar lá junto. Mostra agora um pouco da estrutura do capítulo 9 de Mateus, ok? Só o capítulo 9, ele tratando de alguns assuntos muito interessantes. Só o capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum, isso mesmo. A vocação de Mateus, veja, uma cura, depois a vocação. Mateus é comissionado nesse momento, aqui no capítulo 9, verso 9. Logo depois, Jesus come com os pecadores, parece que Mateus estava junto, e alguns amigos de Mateus, e Jesus vai para ter essa refeição com Mateus e alguns dos amigos de Mateus. Logo na sequência, o assunto é oração, é jejum, sobre o jejum, odres e remendos, odres novos, odres velhos, remendo de pano novo em tecido de pano velho. É um texto maravilhoso esse daqui, mas esse assunto diz respeito à oração e estrutura, ok? Odres é estrutura, tecido é estrutura, não é a mensagem de hoje, a estrutura no reino de Deus e tal, mas o assunto é jejum. Jesus foi questionado aqui sobre a questão do jejum, e jejum associado à oração. Então eu posso pensar que o assunto aqui é oração. Jesus come com os pecadores, de 10 a 13, oração, depois o pedido do Jairo, que a filha de Jairo estava para morrer. Aí esse texto, o pastor Bertocchi, no domingo passado, se referiu, e ele passeou nesse momento aqui, entre o pedido de Jairo, a cura da mulher, do fluxo de sangue, e a ressurreição da filha de Jairo. Olha como é que vem acontecendo os eventos aqui. Oração, um chefe pede a ajuda de Jesus por causa da filha, o Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo. Aí entra um milagre muito, muito curioso, que está associado com os últimos versos do capítulo 9. A cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado.
a cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado. Você precisa lembrar desses 2 milagres que aconteceram, porque eles estão associados ao último parágrafo de Mateus, que é o texto que a gente vai conversar. Muito bem, portanto, como esses 2 textos estão associados ao parágrafo que a gente vai trabalhar, de 35 a 38, eu quero ler esses 2 milagres. Primeiro, a cura dos 2 cegos e depois a cura do mudo endemoniado. A cura dos 2 cegos, a partir do verso 27, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Aí o milagre seguinte é a cura de um mudo endemoniado. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Aí entramos no último parágrafo de Mateus, nos versos de 35 a 38. Agora é o texto da mensagem, ok? E o texto diz assim: e percorria Jesus, entenda, esse texto é a conclusão de 2 capítulos importantes. Ele não é apenas a narrativa de um evento, de um momento que está acontecendo, ou de um milagre. É uma conclusão e também um parágrafo de transição para a fase que vai entrar no capítulo 10. E percorria Jesus, veja como ele não está se referindo a um evento específico. Mateus, ele está se referindo a uma situação, momentos, né, de tempo mais largos aqui na trajetória do ministério de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Abaixa a sua cabeça, ore comigo, por favor. Pai, nós estamos diante da tua palavra e é preciso que o teu Espírito Santo se mova e com poder compartilhe conosco entendimento e revelação. Um entendimento e uma revelação que desestruture coisas em nós e estruture coisas em nós, corrija o nosso interior e traga para a nossa vida a realidade que o Senhor quer, baseado nessa palavra. Por favor, disponibilizamos ao Senhor nossos corações e mentes e a nossa vida para o Senhor fazer essa obra. Eu sei que tem algo que o Senhor quer derramar hoje e eu te peço, derrame e derrame em abundância, no nome de Jesus. Amém. Eu quero mergulhar então no texto base da mensagem e eu convido você a caminhar comigo nesse texto, versículo por versículo. E a primeira coisa é o verso 35, que diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Só no verso 35, eu faço 4 destaques. Primeiro, Jesus estava em movimento. Amados, Jesus estava em movimento. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos o corpo vivo de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Tudo que é vivo tem movimento. Tudo que é vivo tem barulho. Tudo que é vivo tem som. Tudo que é vivo tem cor. Tudo que é vivo se movimenta. Amém, gente? Tudo que é vivo se movimenta. E assim era Jesus. Ele se movimentava, ele agia, ele praticava ação, ok? Ação de se movimentar alcançando as pessoas. E essa é uma lição para nós, ok? Nós precisamos de intencionalidade. Nós, no exercício da nossa missão, no exercício da missão da igreja, no exercício do nosso chamado, a gente precisa agir, a gente precisa sair do estado de descanso, a gente precisa sair do estado que palavra, que sinônimo que eu posso usar aqui? De inércia, ou qualquer outra palavra que tenha essa ideia. A gente precisa se movimentar, né? No estado de sonolência, tal, a gente precisa se movimentar. Para fazer a obra de Deus, a gente precisa orar, precisa fazer muita coisa, mas tem uma hora que a gente entra para a ação, a gente parte para a ação. Amém, queridos? Amém. Tem hora de partir para a ação. Amém? Então a gente se movimenta, sim. Essa é a primeira coisa que a gente vê em Jesus, quanto ao seu ministério. A segunda coisa, ele ensinava. E essas 3 palavras que seguem, ensinar, pregar e curar, né, diz respeito ao resumo do que Jesus fazia, a um resumo do ministério de Jesus. O que é que Jesus fazia, pastor? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O que a igreja deve continuar fazendo, pastor? Curar, ok? Como eu disse no início, mesmo que em todas as vezes que a gente orar, né, pode ser que não aconteça a cura, né? Mas a mensagem que a gente carrega, o testemunho que a gente carrega, é um testemunho de cura e salvação. Amém? Muito bem. Isso tudo era o que Jesus fazia. Quando ele ensinava o quê? O que Jesus ensinava? Né? Só tinha o Antigo Testamento. E o texto diz que ele ensinava nas sinagogas. Na sinagoga, a pessoa entrava, uma autoridade ou alguém que estava destinado a praticar ensino numa sinagoga, ele assumia uma certa plataforma, tinha o livro da lei, ele abria o livro da lei, e ele lia uma porção do livro da lei e compartilhava alguma impressão, algum ensino, compartilhava alguma verdade. E Jesus fazia isso sempre. Só que qual é a diferença? A diferença é aquilo que eu escrevi ali nesse item, né? Ele ensinava, uma vez que o texto sagrado que Jesus tinha eram a lei e os profetas, era todo o Antigo Testamento, ele ensinava a lei e os profetas da perspectiva do Messias, né? Ele era o Messias, então ele fazia a leitura correta, em algum sentido uma releitura, né? Releitura no sentido de que a leitura dos fariseus estava corrompida, estava estragada, então ele fazia a leitura correta da lei e dos profetas, e provavelmente extraindo as verdades eternas da lei, as verdades eternas dos profetas, que apontavam para o Messias, apontavam para a sua própria pessoa, e apontavam para a necessidade de salvação, necessidade de arrependimento de pecados, né? E assim Jesus fazia. Exemplo disso é na sinagoga de Nazaré, quando ele abriu o pergaminho e caiu em Isaías 61, isso está registrado em Lucas capítulo 4, e ele leu o texto de Isaías 61, e ele disse ao final da leitura: hoje se cumpriu essa palavra no meio de vós, ou seja, né, e o Senhor me ungiu para, ele falou, hoje está cumprida essa palavra, ele está lendo o profeta na perspectiva do Messias, e está dizendo, hoje está se cumprindo, eu sou o Messias, está entrando em ação essa verdade, sou eu estou encarnado, eu sou o Messias, vocês estão me aguardando desde sempre, e eu estou aqui, hoje está se cumprindo essa palavra,
Agora, o pobre tem a boa notícia da salvação, o triste tem a boa notícia de que a alegria do Senhor está disponível. É ano de jubileu, aos cansados em força sobre vocês, porque tudo isso é possível no reino de Deus, tudo isso é possível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia chegou para os entristecidos, a boa notícia chegou para os exaustos e cansados. A força e o poder de Deus estão disponíveis a vocês. Aqueles que estão sem esperança, a esperança chegou, ela se chama Jesus Cristo. Aqueles que estão sem ânimo, o ânimo chegou, ele se chama Jesus Cristo. Aqueles que estão sem perspectiva, a perspectiva chegou e ele se chama Jesus Cristo. Ele anunciou essa verdade, é a lei e os profetas na perspectiva do Messias. Só que aí o que aconteceu? Perseguiram Jesus, queriam matar ele, né, porque acharam que ele estava fazendo blasfêmia, né, contra a palavra de Deus, e assim perseguiram. Ele precisou se safar para não morrer fora da hora, do jeito errado, né, e assim Jesus saiu e não foi morto, mas que tentaram ali, né, é muito curioso. Era isso que Jesus fazia. Ele ensinava a palavra de Deus, ele pregava o evangelho do reino. O rei chegou. Qual é o evangelho do reino? O evangelho é a boa notícia. Agora, o evangelho, a boa notícia do reino. Qual é a boa notícia do reino? A boa notícia do reino é que o rei chegou. Essa é a notícia. O rei está entre nós, e com o reino se manifesta. Com a chegada do rei, o reino se manifestou. Com a chegada do rei, a salvação chegou. Com a chegada do rei, o poder contra as forças do mal já chegou. Com a chegada do rei, o reino se estabeleceu. Com a chegada do rei, paz, justiça e alegria. O reino está disponível, o rei chegou. E agora também isso significa que o rei do reino de Deus chegou. Significa que o império das trevas, o príncipe do império das trevas está detonado. O príncipe do império das trevas está enfraquecido, porque o rei do reino chegou. Essa é a boa notícia. Todas as forças da maldade, elas enfraqueceram, porque o rei do reino chegou. A força do pecado que escraviza, ela pode ser destruída, porque o rei do reino chegou. As cadeias, a escravidão, as cadeias de alma, as cadeias de história, as cadeias que prendem pensamentos, as limitações, tudo isso pode ser destruído, porque o rei do reino chegou com uma nova perspectiva. O seu poder para aqueles que ingressam no seu reino, se sujeitam ao rei, vai receber do rei todo o reino, tudo que é pertencente ao reino, paz, justiça, alegria, mais cura, porque as curas que Jesus fazia, era uma manifestação do reino. Eu posso ter meu coração sarado, eu posso ter minha alma sarada, eu posso ter meus pensamentos sarados, eu posso ter minha identidade pessoal sarada, a minha perspectiva da vida sarada. Eu não posso ficar, nem preciso ficar enjaulado, encastelado, algemado ao espírito da miséria, ao espírito da pobreza, ao espírito da depressão, ao espírito da diminuição, do complexo da inferioridade, do complexo, de vários complexos, seja lá o que for, não importa. Tudo isso pode ser curado, destruído, porque eu tenho uma nova identidade no do reino. Eu sou um cidadão do reino, e como cidadão do reino, eu sou rei e sacerdote. Eu tenho uma identidade restaurada em Jesus, a minha pessoa foi restaurada em Jesus, a minha história do passado, que estava marcado por doenças e pecado, tudo isso foi destruído na cruz do Calvário. Agora eu posso viver numa dimensão nova, baseado no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Agora mudou tudo, porque a pregação do evangelho do reino é essa notícia. Eu não preciso ser mais escravo do pecado, não preciso ser mais escravo da droga, não preciso ser mais escravo de um pensamento de diminuição. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não sou inteligente, eu não sou capaz. Tudo isso pode ser destruído, e foi destruído na cruz do Calvário. Eu sou rei e sacerdote.
eu tenho uma identidade nova em Jesus Cristo. Deus tem uma vontade e um chamado para mim, e eu quero cumprir meu chamado completo na pessoa de Jesus. Essa é a boa notícia para todas as pessoas. Famílias curadas, a boa notícia para famílias desestruturadas, famílias de gente briguenta, de gente que fica se provocando o tempo inteiro, de famílias que são escravas de espírito de contenda, espírito de provocação, espírito de diminuição, de competição, de inveja. Tudo isso pode ser destruído. Os demônios, as famílias não, os demônios serão destruídos, toda essa espiritualidade maligna, tudo pode ser destruído, porque o Rei do Reino chegou. Agora, a questão é, eu preciso me sujeitar ao Rei do Reino. Essa é a chave. Estão comigo? O segredo é se sujeitar ao Rei do Reino. Todo o conjunto de bênçãos, todo o poder, toda essa maravilha divina está disponível àqueles que se sujeitam ao Rei do Reino. Daí a palavra de obediência. E aprendemos a obedecer a Jesus. Porque não dá para ser cidadão do reino dos céus sem se sujeitar. Por isso a salvação é um bônus para aqueles que são servos. Jesus é Senhor e depois Salvador. A salvação vem para aqueles que obedecem e se sujeitam ao senhorio de Cristo. Sem se sujeitar ao senhorio de Cristo, não há salvação. Sem se sujeitar ao senhorio de Cristo e toda a sua vontade, não há cura e nem transformação. Mas a boa notícia do Evangelho do Reino é que eu não sou mais obrigado a ser escravo desse conjunto de malignidades, seja quais forem. Doenças da alma, doenças culturais, seja lá quais forem, não importa, pecados, eu não preciso mais ficar escravo de nada disso. Basta eu me sujeitar a Jesus. Essa é a mensagem que Jesus carrega e é a mensagem que a igreja carrega. É preciso se arrepender dos seus pecados. A mensagem da igreja não é quem quer ir para o céu. Aí é covardia. Todo mundo quer ir para o céu. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados, abandone os seus pecados e se sujeitem a Jesus. Morra para a sua própria vida e viva a vida de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Amém? A terceira coisa que Jesus fazia, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Parece que doenças e enfermidades têm a ver com doenças físicas e doenças espirituais, ok? Mas já falamos um pouquinho a respeito disso. Então, esse é o ministério de Jesus, que a igreja dá continuidade. Qual é a postura de Jesus para com as ovelhas perdidas? Nos versos 36 e 37, a gente vê algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus vê. Versos 36 e 37 está assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esses versos 36 e 37, deixa eu destacar algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus vê. Amados, você lembra que 2 milagres antes desse parágrafo de transição que Mateus está fazendo entre o capítulo 9 e o capítulo 10, 2 milagres antes, quais são os milagres? Milagre da cura dos 2 cegos. E qual é o último milagre antes desse parágrafo de transição? A cura do mudo endemoniado. Mudo endemoniado e a cura de 2 cegos. Curiosamente, no verso 36, ele fala assim: Jesus vê. O que ele vê? Ele vê multidões aflitas
Ele vê multidões exaustas, e ele vê multidões perdidas porque não tinham um pastor. Amados, nós precisamos ser curados da visão. Nós precisamos ser curados da visão. Jesus viu e se compadeceu. Ele se compadece. O nosso coração, há uma palavra de que há uma porção de amor para ser derramada hoje sobre nós. Eu confirmo essa palavra. Há uma palavra que há uma porção de amor para ser derramada sobre nós hoje. Um amor que é alguma coisa diferente, tem a ver com o coração de Jesus e tem a ver com poder. Amor nos leva à ação. E a ação se faz com poder. Toda ação que tem a ver com a vontade de Deus, se pratica tal ação pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o coração, amor tem a ver com o coração de Jesus no nosso coração e tem a ver com o poder de Deus se movimentando em nós ao ponto de nos mover para agir, para fazer a vontade de Deus e tudo aquilo que Jesus fazia, né? Jesus se movia pelo amor, Deus se moveu pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se moveu, que deu. Amém, gente? Estão comigo, gente? Estão comigo? Ok. Jesus vê as multidões. Amados, acredito que muitas vezes nós estamos tão ocupados conosco mesmos, que a gente corre o risco de, com o dia a dia, a gente parar de ver, a gente parar de perceber, parar de observar as pessoas. Porque no mundo as pessoas estão aflitas, estão exaustas, porque estão perdidas. É interessante que a comparação é com ovelha e pastor, né? Estão perdidas, exaustas, perdidas como ovelhas que não têm pastor. Porque uma ovelha, se ela se desgarra do rebanho, e ela fica sozinha, ela fica perdida, uma coisa interessante, porque ela fica aflita, porque quando o pastor conduz o rebanho das ovelhas, a presença dele inibe predador. Então, com a presença de Jesus, os predadores não vão atacar a ovelha. Só a presença do pastor já resolve o coraçãozinho da ovelha, porque não tem predador que se aproxime, porque o pastor está com o seu cajado, né, ou uma vara, ou as duas ferramentas numa só, e ela ao mesmo tempo é uma vara de resgate com um gancho, como a outra ponta é uma lança, é uma vara em que ele vai também usar para defender as suas ovelhas de predadores. Então, quando o pastor está, não tem aflição, porque não tem perigo, porque o pastor está protegendo as ovelhas. Agora, uma ovelha perdida, ela está com o coração aflito o tempo inteiro, porque ela está debaixo do risco de ser atacada por um predador. Então, a sensação de insegurança é permanente, ok? Se estiver longe do pastor, a sensação de insegurança é permanente. E se há uma sensação de insegurança no nosso coração a respeito de muitas coisas, talvez isso denuncie que algumas áreas da nossa vida não estão sujeitas ao pastor e não estão debaixo dos cuidados do pastor. Estão comigo? Amém. A segunda coisa, obrigado. A segunda coisa, elas estão exaustas. Por que são exaustas? As ovelhas, elas não enxergam bem, mas o pastor enxerga. Jesus vê. Jesus vê. As ovelhas não enxergam, isso é naturalmente mesmo.
a perspectiva da ovelha é muito limitada, né? Nem perspectiva, nem focal, nada. Ela enxerga muito mal, toda ovelha enxerga muito mal. Ela tem dificuldade de descobrir o caminho, ela tem dificuldade de descobrir alimento, ela tem dificuldade de encontrar o caminho para o aprisco, ela tem dificuldade para chegar até as águas, ela só enxerga a água quando ela está muito perto. Uma ovelha que não tem pastor, ela anda desorientada, procurando comida, procurando água, anda, se desgasta, sem resultado, porque ela não tem alguém que lhe oriente, por isso ela é exausta. As pessoas estão procurando Deus, mas estão gastando toda a sua energia, ou às vezes gastando dinheiro, com coisas que não são pão, com coisas que não têm a ver com Deus e com o seu reino. As pessoas estão exaustas, é assim que elas estão. A questão é que nós corremos o risco de perdermos a capacidade de perceber isso nas pessoas. De repente o teu vizinho está aflito e exausto, simplesmente porque está perdido. Mas Jesus, o pastor, vê. Talvez os discípulos não estivessem vendo, mas 2 milagres para trás, Jesus cura 2 cegos. Curiosamente, os discípulos sempre andavam de 2 em 2. Não é por coincidência que Mateus coloca esses textos ligados um no outro. Nós precisamos de cura nos nossos olhos, para poder enxergar como o pastor enxerga. De repente, a nosso próprio respeito, a respeito de pessoas que estão perto de nós, da nossa própria família, dos nossos vizinhos, do nosso trabalho. As pessoas estão aflitas, exaustas, porque estão perdidas. E nós, não percebemos isso? A outra coisa que acontece, Jesus se compadece. Se a gente consegue ver, essa visão que é de Deus, essa percepção entra ao coração. Aí ele se compadece, padecer, né? Com padecimento, padecer junto. É aquela coisa de Jesus de entregar o seu coração a favor do oprimido, entregar o seu coração, e ele sente as dores, ele mistura a sua vida com a nossa vida, ele se misturou com as nossas dores, a tal ponto de ir para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é o máximo, ele se misturou conosco de maneira máxima. Ele sempre se mistura com a gente. Ele se compadece. Por quê? Porque ele é o pastor. Ele é o pastor. As pessoas estão morrendo porque são ovelhas perdidas, mas ele é o pastor. Alguém tem que apresentar o pastor, o rei do reino, para estes que são ovelhas perdidas. Estão comigo, gente? Amém? Deus vai derramar amor hoje aqui? O que a gente vai fazer com isso? Ir para casa se sentindo mais amado? Não, não é só isso não. O coração de Jesus, quando entra na gente, faz a gente se mover. Amém, gente? Pensa que Jesus não tinha conflitos aqui? O conflito de Jesus era um outro tipo. Era agoniado. Pensa que Jesus não tinha angústia? Jesus foi angustiado no Getsêmani. Não é só no Getsêmani que ele se angustiava. Você não vê um texto em que Jesus tenha sorrido. Eu acredito que ele tenha sorrido, até acho que Jesus tinha bom humor. Mas você tem um texto que fala que Jesus chorou. Jesus era um homem angustiado. Ao mesmo tempo, era o príncipe da paz, era a paz encarnada. Mas ele era angustiado com quem? Provavelmente porque ele via as pessoas e conseguia enxergar os que estavam cansados e oprimidos e sobrecarregados, e ele tinha uma angústia, uma aflição, porque eu sou o pastor, por favor, me procure, eu estou aqui, o rei do reino chegou, eu posso resolver as questões do pecado e destruir toda a questão do pecado, amém, gente? Ele é o pastor, Jesus cuida e dá segurança às suas ovelhas, ok? E Jesus dá força e alimento às suas ovelhas. 3, Jesus
compartilha com seus discípulos. Esse momento é muito interessante no verso 37. Mateus registra que Jesus vê, não fala que os discípulos viram, mas quando chega no verso 37, ele se volta para os discípulos. Os 12 ainda não tinham sido separados do todo o grupo dos discípulos. Isso vai acontecer depois. Aí ele se volta para os discípulos e ele compartilha o seu coração. Ele compartilha a sua angústia. Sabe, Deus quer derramar amor sobre nós, mas Ele também vai compartilhar a angústia. Estão comigo, gente? Deus vai derramar amor sobre nós, mas Ele também vai derramar angústia. As angústias que estão no seu coração. Ele transfere para os nossos, para que a gente se mova, como Ele se movia, na direção de alcançar ovelhas perdidas. Amém, gente? Ok? Ele se volta para os discípulos, que ainda não tinham capacidade de perceber estas coisas. E voltando-se para os discípulos, ele compartilha duas coisas, as que estão aqui projetadas. Passa o slide, por favor. Isso. Ah, não, deixa lá no 37, desculpa. Deixa lá, isso. Aqui embaixo, no item 3, isso mesmo. Jesus compartilha com os discípulos a grandeza da seara. São muitas as ovelhas perdidas. Jesus está contemplando isso. Ele está falando com os discípulos, ele está repartindo o seu coração com os discípulos. Hoje, Jesus está repartindo o seu coração com você. Você é do grupo dos discípulos? Amém? Todos somos do grupo dos discípulos? Jesus está olhando para você hoje dizendo, meu querido, vê comigo, vê com os meus olhos, a seara é muito grande. É grande demais. Amém, gente? Segunda coisa, o drama da escassez de trabalhadores. O drama da escassez de trabalhadores para a seara. Ele fala isso com os discípulos. A seara é muito grande e são poucos os trabalhadores. E você, como discípulo, o que você imagina que os discípulos fizeram quando ouviram Jesus falar disso? Depois a gente bate um papo, beleza? Alguns falaram assim, minha tia está chamando ali. E outros? Os trabalhadores são poucos. O que aconteceu com os discípulos? Eu não sei. O que acontece com a gente? Com a gente aqui, que somos do time dos discípulos. Jesus está falando, meu querido, a seara é grande pra caramba. A seara é muito grande. Os trabalhadores são poucos. E aí? E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar ouvindo essa palavra como muitos dos discípulos fazem e vai se afastando devagarzinho? Acho que agora está apertando, eu vou dar um tempo. Né? Ou você vai ficar bem pertinho de Jesus? Manda aí, Jesus, tanto o teu amor como a tua angústia, porque eu quero me mover no teu poder e eu quero continuar a obra que o Senhor começou. É um drama. Desde o primeiro século já existia esse drama. Desde o primeiro século já existia esse drama. A pergunta é pessoal, meu querido. A questão é você. Você. O que você vai fazer? 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 O que eu vou fazer? Você vai ser um desses trabalhadores? Essa é a pergunta. O que a gente faz com isso? Aí, na sequência, no verso 38, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Rogue ao Pai. Rogue ao Senhor da seara. Isso é muito curioso.
A seara não é minha. A seara não é sua. A seara tem dono. As pessoas têm dono. Os discípulos, as ovelhas perdidas, não são ovelhas perdidas minhas. As ovelhas perdidas são ovelhas de Jesus que estão perdidas. Mas eu e você somos os trabalhadores que vamos apresentar o pastor para as ovelhas perdidas. A seara tem dono, isso é muito interessante. Rogar ao Senhor da seara. Deus está esperando um rogo de seus cooperadores. A seara se faz no poder do Espírito Santo. As ovelhas perdidas são dele. Ele pede para rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Deixa eu compartilhar um segredo da oração aqui. Deus sempre usa aquele que ora como parte da resposta do que ele mesmo está pedindo. Isso é um segredo de oração. Deus sempre usa aquele que ora como parte da resposta àquilo que ele está pedindo. Rogue, discípulos, por trabalhadores. O que vai acontecer? Deus vai levantar quem está orando. Fica de pé comigo.